Olá, pessoal! Na aula de matemática dessa semana, nós vamos estudar números decimais junto com porcentagem, tá bom? Tem um texto aqui inicial, eu quero que vocês realizem a leitura dele, tá bom? Eu já vou começar explicando as atividades. Primeira perguntinha. De acordo com o texto, a população de elefantes asiáticos na Índia diminuiu 90% nos últimos 100 anos. Você já conhece o símbolo por cento? Então vocês lembram esse símbolo que é formado por um tracinho deitado e duas bolinhas, tá? Por cento. Ele representa o quê? Ele representa uma fração que o denominador é 100, tá bom? Então, por cento representa uma fração que o denominador é 100. Como assim? Aquele inteiro foi dividido em 100 partes iguais, tá? Então, quando está falando aqui que diminuiu 90%, diminuiu o quê? Eu peguei esse 90 e dividi em 100 partes iguais, tá? Então, eu estou pegando 90 em 100 partes iguais. Isso eu vou diminuir em relação a alguma coisa. Então, por exemplo, se eu fosse calcular 90%, por exemplo, de 200, por exemplo, de 200 elefantes, quanto queria diminuir? Para eu descobrir, eu vou calcular 90% de 200. Nisso, eu posso utilizar por meio da multiplicação. Então, vai ficar 90 vezes 200. O resultado eu divido por 100. Ou eu posso pegar o 200 dividido por 100 e o resultado eu multiplico por 90, tá? Então, vou fazer 200 vezes 90. O zero aqui eu costumo abaixar. 9 vezes 0, 0. 9 vezes 0, 0. 9 vezes 2, 9 mais 9, 18. Então, deu 18 mil. Então, eu vou ter 18 mil dividido por 100. Então, aqui eu multipliquei. Deu 18 mil. Agora, eu vou ter 18 mil dividido por 100. Vou fazer a continha. 18 mil dividido por 100, tá? 1 dá para dividir por 100? Não, porque é menor. 18 dá? Não, porque é menor. Então, eu vou ter que utilizar o 180. Quantas vezes o 100 cabe em 180? Se eu pego 100 mais 100, 200 já passa, então só cabe uma vez. Uma vezes 100, 100. Para 180, vai sobrar quanto? 0 menos 0, 0. 8 menos 0, 8. 1 menos 1, 0. Sobrou 80. Eu não paro a conta aqui, tem número ainda, então eu vou abaixar aqui o 0. Ficou 800. Quantas vezes o 100 cabe no 800? Se for contando 100, 200, 300, 400, vai dar 8 vezes. 8 vezes 100 dá 800. Para 800 não sobra nada. Só que não para aqui, ainda tem continha para número para baixar. Tem um zero para baixar. Então, eu abaixei este zero. 100 vezes quanto que dá zero? Todo número que eu multiplico por zero é zero. Então, 100 vezes zero. 0 vezes 100, zero. Para zero, não sobra nada. Certo, pessoal? Então, dividindo ali, 18 mil por 100 deu 180. Tá? Então, por exemplo, se eu tivesse calculado, como que eu iria calcular 90% de 200? Eu escrevi em fração 90 sobre 100. Daí eu fiz a continha, multipliquei o numerador 90 pelo 200. O resultado eu dividi pelo denominador, que é 100. Fiz a multiplicação, fiz a divisão, o resultado é 180. Então, por exemplo, se 90% de 200 foram os elefantes que diminuíram, quantos elefantes, então, foram que diminuíram? 180.
Se eu perguntasse para vocês quantos sobraram, a gente ia fazer 200 menos 180, que iria dar 0 menos 0, 0. 0 dá para tirar 8? Não, vou emprestar. Aqui fica 1, aqui 10. 10 menos 8, sobra 2. 1 menos 1, então sobraram 20 elefantes, tá? Pessoal, continuando aqui as atividades, nós temos aqui só a ideia da escrita. 90%. Eu poderia escrever em forma de fração, que é 90 sobre 100, certo? Ou eu poderia escrever em forma de decimal, tá? Então, 90% é 0,90. Para eu saber como que eu escrevo na forma decimal, é só dividir 90 por 100. Ó, 90 dividido por 100. 90. Dá para dividir por 100? Não dá, por quê? Porque é menor. Então, ó, aqui eu tenho 90 unidades. Então, unidade eu não vou ter, que eu não consegui dividir. Então, é 0, certo? Agora, a gente vai transformar 90 unidades em décimos. Então, depois da unidade vem os décimos. Então, eu vou transformar 90 unidades em 900 décimos. Só que os décimos são depois da vírgula. Então, eu tenho que colocar a vírgula aqui na chave. Agora dá para dividir. Quantas vezes o 100 cabe no 900? Se vocês forem somando de 100 em 100, vai dar 9 vezes, tá? Então, 9 vezes 100 vai dar 900. Para 900 não vai sobrar nada. Então, quanto é 90 dividido por 100? 0,9, tá? Como que a apostila ela fez aqui, pessoal? Tem uma regrinha, tá? Que a vírgula ela fica escondida aqui atrás do número, certo? E quando eu divido por 10, por 100 e por 1000, a vírgula ela anda para trás, para a esquerda, na quantidade de zeros que eu estou dividindo. Então, quantos zeros eu tenho aqui? 2 zeros. Então, a vírgula vai andar 2 casinhas para trás. Onde vai ficar, ó? Se eu ando aqui uma casinha, fica no meio. Outra casinha fica aqui no 9. Então, ficaria aqui, ó, antes do 9. Para não ficar feio o número, eu coloco 0, vírgula, e eu andei 2 casas com a vírgula, tá? Então, poderia ser 0,90 usando essa regrinha, ou da maneira que eu fiz a divisão, 0,9. É a mesma coisa, tá? Qual é o significado da expressão 90%? A expressão 90% indica um total de 100, são consideradas 90, tá? Então, de uma coisa que foi dividida em 100 partes, eu considero 90 partes, tá? O numerador é a parte que eu considero. Então, foi feito aqui representado no desenho, tá? Eu dividi o meu inteiro em 100 pedacinhos, 100 quadradinhos, e eu estou considerando quantos pedacinhos? 90. Então, foi pintado 90, tá? Então, o meu inteiro foi dividido em 100 partes, seria o meu denominador. Quantas que eu pintei? 90. Então, é quanto eu estou considerando. 90%, tanto faz o jeito que eu escrever. Ou 90%. 90 sobre 100 ou 90%. Pessoal, tem uma atividade aqui que eu vou fazer com vocês, tá? Tem o desenho de um inteiro dividido em 100 partes iguais e pede para escrever em porcentagem, fração e decimal, tá? Então, como assim em porcentagem? Eu tenho 100 quadradinhos aqui e eu tô pintando quanto? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, se eu fosse escrever em fração, seria o 8 sobre 100. De 100 partes, eu tô pegando 8 partes, tá? Se fosse, então, 8 sobre 100, é a mesma coisa que 8 por
tá? Em decimal, como que eu posso fazer? Eu posso fazer a regrinha da vírgula ou eu dividir o 8 por 100. Se eu pegar a regrinha, tem 2 zeros, a vírgula vai 2 casas para trás. Então, vai ficar assim, 0,08, olha. A vírgula estava aqui, ela veio uma casa, 2 casas, tá? Se eu fizer a divisão, vai ficar como? 8 dividido por 100. Eu consigo dividir 8 por 100? Não dá, porque é menor. Então, unidade não vai ter. Unidade é 0. Então, eu vou transformar 8 unidades em 80 décimos. 80 décimos. Só que agora, o 80 ainda dá para dividir por 100? Não dá, porque é menor. Então, também não vai ter décimos. Eu vou transformar agora os 80 décimos em centésimos. Então, vai ser agora 800. Centésimos agora vai ter. 100 cabe quantas vezes no 800? Se eu for contar 100, 200, 300, vai dar 8 vezes. 8 vezes 100, 800. Para 800 não sobram nada. Então, quanto que é 8 dividido por 100? 8%. 0,08, tá? Pessoal, quero que vocês tentem fazer o segundo e o terceiro do jeito que eu fiz aqui, tá bom? Agora, em outro vídeo, eu vou continuar as outras atividades, ok? Abraço!